A gente pode falar um pouco da trajetória dos dois times, né, até chegar à final, né? Eu acho que assim, o Manaus ele é um time muito sortudo, né? Eu, como torcedor do Manaus, acho que o Manaus é um time muito sortudo, se a gente for olhar a trajetória. Já começando ali contra o Manauara, né? Porque assim, ali o Manauara ele deu a vaga para o Manaus, porque o tanto de chance que o Manauara teve para acabar com aquela partida não foi brincadeira. Ainda mais aquele último chute que o Pedro pegou e depois logo em seguida foi pênalti, né? Ali já no finalzinho do jogo. Então ali eu acho que esse jogo contra o Manauara foi teste para cardíaco, aí depois, tipo, se tu não morre no primeiro jogo, tu chega mais perto de morrer no segundo jogo. Que contra o Nacional tava tudo ali encaminhando, né? 2-0, tudo de boa. Do nada o Nacional tem uma reação, empata o jogo. E ali, cada segundo que passava daquele ali, era o coração batendo mais forte e o Manaus resistiu, né? Esse ataque do Nacional. E chegou à final, né? O que você tem a falar mais especificamente agora do Nacional e depois a gente discute um pouquinho do Princesa, né? É do Do Manaus, Manaus. né? Tu disse? É do Manaus, desculpa. Eu acho que a trajetória do Manaus em todo o campeonato até a final, ela foi bem mais suada que do próprio Princesa, né? Você Uhum. como torcedor, você sabe que você passou. Eu lembro que em algumas entrevistas o Evaristo Pisa falou que depois da única derrota que o Manaus teve foi pro Nacional, 3-0, e ali eu digo que foi uma derrota maiúscula, não digo nem que foi uma Uhum. vitória maiúscula do Nacional, mas foi uma derrota maiúscula, porque não foi aquela derrota por acaso. O Nacional jogou mais que o Manaus ali naquele jogo. E aí o Pisa disse que depois disso foi um impacto muito grande. E a sorte, até, eu posso até dizer isso, é que o Manaus depois só pegou o time que não tinha vindo para o campeonato para jogar, veio para bagunçar. Mas isso acabou dando uma confiança no elenco do Manaus. Então eu digo que o Manaus ele começou a se reencontrar. Parece assim que começou o campeonato, beleza, de boa, e acabou se assustando, percebendo que as equipes se reformularam. O Manaus é o time a ser batido. Por todas as equipes eu escutei isso ao longo do campeonato. Então eu acho que a trajetória do Manaus ela foi muito mais suada. Hoje, mais cedo, antes daqui da live, eu até subi umas falas do Pisa, em que eu falo, o Manaus conquistou uma classificação suada. Do tempo que eu acompanho o clube, eu não consigo lembrar de uma classificação tão suada como essa, porque ela Uhum. veio desde as quartas. O Manaus Uhum. ganhou de 1-0 ali, foi com o time principal, dias antes da Copa do Brasil. O Paranhos foi lá, fez aquele gol, aí o time viajou, perdeu do São Paulo, voltou, com aquele 1-0, aí o Manauara vai e faz Uhum. um gol logo no início. Eu falei, gente, que coisa. E aí, ano passado, na derrota do Manaus para a Copa do Brasil, que foi para o Bahia, quando o time voltou, o time perdeu do Nacional, que era o Luizinho Lopes, e perdeu aquela invencibilidade. Então me preocupava bastante esse jogo da volta das quartas, porque o Manaus ele vinha meio cambaleado de uma competição grande. E o Pisa não tinha nem opção de fazer um time alternativo. Primeiro porque não tinha como fazer, e segundo porque ele só tinha feito 1-0. Então era uma vantagem mínima para o time para as quartas. E aí o torcedor do Manaus pensa que tá de boa e pega uma senha, o Manaus vai lá, faz o gol, beleza, ótimo. No segundo jogo faz mais 2-0 e puxa, bacana quando vai. O Nacional faz um gol, empata a partida e o Manaus viveu 13 minutos até o apito final, com Uhum. os acréscimos, de dor e sofrimento de novo. E aí eu acho engraçado, porque assim como a classificação do Manaus adora vir nos acréscimos, o sufoco do Manaus de classificar, de passar classificado, também vir nos acréscimos, porque aquele jogo da semi, o Manaus estava com vantagem. E quando o Nacional empatou com os pais, eu já estava pensando na minha cabeça, cara, lei do ex, o cara fez o gol que pode qualquer um meter a bola aí e tirar essa classificação do Manaus. Já pensou, o Manaus, que é o time dos acréscimos de classificação, perde uma classificação nos acréscimos, vai ser uma infelicidade gigantesca. Então, acho que a trajetória do Manaus, ela foi um ano de reformulação para o clube. Eu fui uma das principais que critiquei bastante essa reformulação, porque eu fiquei pensando assim, não foi fácil para o Manaus vencer e ser campeão no ano anterior. O Manaus chegou no quase acesso, então, para mim, o Manaus estava, como a gente diz, na ilharga ali para essa Uhum. temporada, e começar do zero não me agradava, ainda não me agrada, né? Porque eu acho Uhum. que se você teve um trabalho de quase acesso, um trabalho que quase você perde seu título, mas você vence e é campeão nos acréscimos, no jogaço na arena, eu acho que o mínimo que o clube tinha que ter feito era ter mantido pelo menos 4 peças palpáveis, peças titulares que dariam liga para entender, caramba, eu não consigo achar hoje no elenco ninguém que esteja diretamente ligado a essa campanha do Manaus ano passado.
Fora o Gilson, é claro, né? Mas até o Márcio, que foi o autor do título, do gol do título, é banco, não participa Ele não é muito, principal. não é ativo, né? Então, assim, esse Manaus desse ano, eu comentei também lá atrás que eu disse, o Manaus não é favorito a ganhar. Eu falei que ia ser o Amazonas. E futebol, ele não é uma máxima correta, né? O Amazonas cai nas quartas. E aí, depois de ter caído, ontem eu falei no programa no Fora de Série, eu falei, hoje, para mim, na final, o favorito é o Manaus, porque é o atual campeão. Porque ele foi se batendo ali nas paredes, foi passando. Foi um time que dava, o Pizzi improvisou muito o elenco, tem muito atleta no DM, diferente do adversário. Entrevistei o Lana hoje, o Lana agora está tendo problema com um atleta no DM. Então, assim, eu acho que essa temporada para o Manaus, essa trajetória até a final, acho que foi a mais difícil e suada para o Manaus conseguir. E eu não sei se é pela falta de rotatividade dos atletas. O Pisa não conseguiu até agora repetir uma escalação, isso me preocupa, porque quem tinha feito isso foi o Martelotti na Série C. No primeiro turno todo, e o Martelotti não repetia a escalação. E diferente do Pisa, ele não repetia, não é porque estava todo mundo lesionado, é porque ele não conseguia encontrar o time ideal mesmo. Né? Porque ele foi embora, não encontrou, o Pisa veio e encaixou. E aí a gente ficou meio pisoteado um tempo, né? Pelo Eu Pisa na acho Série que C. essa Então, parte acho que dele é foi uma verdade. classificação mais suada, né? Eu acho que foi uma das mais difíceis, eu poderia resumir assim.